pessoal, bem-vindos ao Ensina Mais, Turma da Mônica. Gostaria de me apresentar, sou Jaqueline Azizi, coach. Trabalho já com educação já há bastante tempo, com experiência com crianças, adolescentes, professores, gestores, pais, mães de alunos. E eu percebo que atualmente a grande demanda, o assunto recorrente é realmente em relação às tecnologias relacionada às crianças e aos adolescentes. Jaqueline, o que eu devo permitir? Jaqueline, eu devo proibir? Qual que é a postura? Buscando algum amparo, alguma orientação, a gente vai na Sociedade Brasileira de Pediatria para entender um pouco o que é recomendado, o que é indicado para as crianças em especial. Quando a gente fala de crianças de 2 anos, a orientação, a recomendação é que realmente não seja oferecido nenhum tipo de equipamento desses para elas. Embora a gente seja comum, a gente vê em restaurantes, muitas vezes, é oferecido para essas crianças, junto com a alimentação, já vem logo um tablet com um filminho, um joguinho. Né? São 2 erros juntos. Primeiro, o fato de estar oferecendo uma mídia, uma tecnologia que não é indicada para essa faixa de idade. E em segundo, que a gente está ensinando para aquela criança que comer é secundário, que não é importante eu prestar atenção no que eu estou comendo, da forma que eu estou comendo. Isso é secundário. O primário é realmente a opção de estar conectado ali com alguma questão visual. Quando a gente fala de crianças entre 2 a 5 anos, a orientação é que seja oferecida a essa criança, no máximo, a exposição de 1 hora por dia. Esse momento, a criança está construindo todos os padrões dela cerebrais, sensoriais, psicossociais. E a ênfase deve ser justamente essa recomendada. Aos 6 anos de idade, é importante termos bastante cuidado com o conteúdo. Temas relacionados à violência, filmes, jogos que incitam, que falam de violência, não são realmente indicados até essa idade. Por quê? Durante estudos já foram feitos indicando que distúrbios psiquiátricos, os novos distúrbios psiquiátricos, têm surgido e têm sido associados justamente a essa fase da infância. Então, pode-se observar crianças deprimidas, crianças muito agitadas, crianças ansiosas, com transtornos de déficit de atenção, hiperativas, crianças com dificuldade de se colocar no meio social, normalmente elas buscam ficar mais isoladas. Quando a gente fala de crianças de 10 anos de idade, o maior cuidado que deve-se ter é em relação ao local. Essas crianças não devem ficar recolhidas aos seus quartos, jogando, assistindo filmes, interagindo com a internet. Deve-se criar na casa, da maneira que a família funciona, situações em que as tecnologias, todas essas que a gente está falando, locais em que elas podem ser usadas e locais que não podem ser usadas. Por exemplo, para a gente se adiantar a essa questão de criança não vai levar o celular, o tablet para o quarto. Né? Para a gente se antecipar a isso, a gente pode simplesmente já estabelecer o território que é possível e o território que não é possível fazer uso dessas mídias. Então, por exemplo, na sala de visita, no escritório, um ambiente que é social, que é comum, onde estamos todos, a criança pode ficar. No quarto recolhida não é indicado. Por quê? Ela estando lá dificulta o nosso acesso ao que ela está buscando na internet, ao tempo em que ela está sendo exposta à internet, aos próprios jogos e à própria televisão. Então, isso dificulta o nosso acompanhamento. Se a gente traz essa criança para um meio social, onde estão todos ali convivendo, essa questão fica mais fácil de ser acompanhada. E o desgaste de não permitir que a criança leve esses equipamentos para o quarto, de ficar regulando, ele diminui. Quando a gente fala sobre ter esses equipamentos, ter essas tecnologias dentro do quarto, a gente tem um outro fator, que também é muito grave e é muito importante. A gente percebe que as crianças têm chegado à escola, muitas vezes, pela manhã ou mesmo à tarde, cansadas. Elas chegam a estar até com olheiras, né? Porque muitas vezes foram dormir muito tarde. E isso, além de ter todo esse comportamento social inadequado, essas questões todas que a gente já falou, tem um fator ainda agravante, que é o fato da exposição à luz. Né? À medida que a gente está com todas essas mídias aqui, que a gente tem aqui e muitas outras que existem, todas essas mídias elas fazem uso da luz de LED e outros tipos de luz
Então ela dificulta para que o próprio organismo regule o seu relógio biológico. O nosso organismo entende que deve ficar acordado à medida que tem a luz presente. Se a gente traz essa luz para tão perto, essa luz, dita luz azul, que é a que dificulta, né, ou que informa para o nosso cérebro, olha, tem luz, não precisa me mandar dormir não, porque eu estou num ambiente que tem luz. Então, realmente não vai haver essa produção dessa melatonina, ou ela vai ser retardada, ou vai ser diminuída, de forma que eu vou ficar sempre ligado. Então, é comum, a gente mesmo, adulto, fala assim, nossa, hoje eu fiquei até 3 horas da manhã no computador trabalhando, perdi o sono. Né? É um mecanismo, é uma via de mão dupla. A gente perde o sono porque ficou no computador e a gente acaba ficando no computador porque perde o sono. Porque aquela luz dificulta a secreção da melatonina, que é o hormônio do sono. Um outro item importante para observarmos é em relação à segurança. Existe. Então, quando a gente fala em segurança em relação a todos esses equipamentos, a todas essas tecnologias, a gente já sabe, é lugar comum. Não publicar senhas, não publicar fotos, não publicar filmes. Nós sabemos. Mas será que a gente coloca isso para a criança de uma forma compreensível para ela? Eu já vi, por exemplo, em situações de uma loja, ao passar o cartão, a criança falou, papai, deixa eu passar, é 24, 25 a senha. Né? Então eles não têm noção nenhuma da gravidade, da importância que essas questões têm na vida dela. Porque elas ainda não aprenderam, não introjetaram a noção do que é público e do que é privado. O que é meu, até onde eu posso me mostrar e até onde eu não devo me mostrar por ser uma questão pessoal. Com isso eles falam o nome completo, falam o endereço, falam onde estudam, falam onde fazem futebol, a rotina familiar, fala meu pai está viajando, minha mãe está viajando, eu vou para a Disney, eu vou para não sei aonde. Ou seja, essas informações todas no meio da internet estão o quê? Estão caracterizando aquela criança. Quando a gente fala de redes sociais, é interessante a gente falar criança e redes sociais, né? Porque são coisas que talvez não pudessem ser compatíveis, considerando que tanto o Facebook como o Instagram, a idade mínima para se inscrever é 13 anos. E, de novo, a gente sabe que adultos, que pais fazem essa inscrição, burlam a idade e inscrevem essas crianças. Basta você entrar que você vai ver o seu público todo infantil lá, realmente interagindo. Para as crianças já um pouco maiores, né, vamos considerar na idade correta, pré-adolescência, 13 anos, o importante, uma vez inscritas nesses aplicativos, o importante é que os pais, os educadores próximos dessa criança, interajam com ela, para que ela sinta que realmente ela está sendo acompanhada, que ela está ali, que existe um adulto junto dela. Então, se colocou uma foto, curte, faz um comentário, até porque pessoas diferentes, desconhecidas que possam estar naquele meio, vão saber que existe ali, de repente, a mãe daquela criança que está sempre próximo dela, ou do pré-adolescente, que estão ali juntos dela, acompanhando o que ela faz. Em relação ao WhatsApp, a gente acha que talvez seja menor o alcance ou os problemas, é um engano. A União Europeia, esse ano, aumentou a idade de inscrição no WhatsApp. Até então era 13 anos, em maio deste ano passou para 16. Né? E aqui no Brasil a gente vê realmente que as crianças eles utilizam dessa plataforma sem nenhum cuidado. E, fundamentalmente, é importante a gente entender que, na verdade, não existem fórmulas. Na verdade, para que eu possa responder o que eu faço com a minha criança que gosta muito de todas essas tecnologias, como que eu vou saber se isso está sendo bom, se isso está sendo ruim para ela? A forma de a gente responder essa pergunta é realmente a gente reconhecer. A gente reconhecer todas essas questões que a gente citou aqui em nossa criança, desde ansiedade, agitação, até outras questões que a gente possa observar. Agora, muitas vezes o difícil é o reconhecer, porque reconhecer envolve o conhecer. Se eu conheço a minha criança, os padrões como ela funciona, as reações que ela tem, é mais fácil entender quando isso está indevido, quando isso não está adequado. E, finalmente, a gente vai só fazer um pequeno exercício. Eu vejo muitas vezes os pais se sentindo culpados, né? Mas ele gosta tanto, ele quer tanto ficar, às vezes, numa rede social, um joguinho.
Mas eu vejo muitas vezes os pais meio com dificuldade, sabe, de fazer aquilo que é realmente responsabilidade deles. Eu costumo dizer assim, quem que é o adulto da relação? Né? É você ou é criança? A criança está sendo criança. Então sejamos adultos responsáveis, colocando realmente limites muito definidos. Então quando isso acontece, eu gosto de dizer o seguinte, a criança gosta muito, né? A gente fica às vezes com receio de tirar aquele prazer naquele momento. Você deixaria a sua criança, por exemplo, atravessar a rua, uma avenida Afonso Pena, por exemplo, um horário de rush, você deixaria que ela atravessasse só para buscar um sorvete ali que ela gosta muito? Você deixaria? Você deixaria a sua criança levar, por exemplo, para a escola um estilete, porque de repente o apontador pode não estar bom? Então ela pode fazer a ponta com o estilete? Eu acredito que não. A gente não deixaria. A gente tem a real noção do nosso dever, da nossa responsabilidade. Então que cada um de nós, adultos, educadores, pais, pessoas que acompanham essas crianças, que a gente realmente faça o que tem que ser feito. Que a gente coloque limites muito claros, muito bem definidos, de forma que a criança possa entender esses limites, até para poder respeitá-los mesmo. Formar nessas crianças o senso do que pode e o que não pode. Que é o que a gente mais quer, enquanto educadores, é realmente a construção dessa autonomia.